Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, capítulo 3, em que Kardec está tratando do convencimento dos incrédulos, dos tipos de incrédulos, dos tipos de espíritas e, no último estudo, estávamos tratando das formas de convencimento. E muitas vezes as pessoas exigem o convencimento por meio das manifestações mediúnicas, mas que para isso é necessário todo um processo e a observância de vários requisitos para que as manifestações ocorram. Dizia, então, Allan Kardec, que não é possível que tenhamos à nossa disposição um grupo de médiuns com aptidões variadas para fazer prova aos incrédulos. Ele então prossegue. O meio de prevenir esse inconveniente é muito simples. Basta começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados e explicados, compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Esse caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar muitas decepções ao experimentador. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e não precisará conquistar a experiência à sua própria custa. Então, na verdade, trata-se de um conselho de Kardec para aquele que deseja experimentar o caráter mediúnico, fenomenológico do Espiritismo, estude a teoria primeiro para evitar os desapontamentos, para evitar as enganações e os percalços dessa trajetória de aprendizado. É melhor estudar antes do que simplesmente ir direto para a experimentação. Desde que nos ocupamos com o Espiritismo, foram tantas as pessoas que vieram ter conosco que seria difícil calcular o seu número. Entre elas, quantas se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só mais tarde se convenceram mediante uma explicação racional. Vejam, é um depoimento pessoal de Kardec aqui. Ele diz: muitas pessoas nos procuraram e muitas não foram convencidas pelos fenômenos. Foi necessário, depois de estudarem, depois de verificarem de forma racional, realmente passaram a acreditar. Quantas outras se predispuseram à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, se convenceram sem nada terem visto, unicamente porque haviam compreendido? Hoje ainda é assim. Muitos se convencem pelas manifestações, outras pela lógica do Espiritismo, e muitos que sequer viram um fenômeno mediúnico têm plena certeza do mundo espiritual, pelo raciocínio, pela lógica, por esse conhecimento inato que todos trazemos da vida espiritual. Falamos, portanto, por experiência e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos. Essa frase de Kardec é muito importante. O melhor ensino, a melhor forma de ensinar o Espiritismo é por meio da razão, da lógica, expondo o raciocínio divino como um pensamento ordenado, justo e perfeito, como de fato é. E não por meio dos fenômenos, que não convencem se as pessoas não estão preparadas para tanto. É o método que seguimos em nossas lições e pelo qual só temos que nos felicitar. Nota da Allan Kardec. O nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Interessante ele colocar essa nota, né? Porque desde aquela época ele trazia o ensino, a prática, e se colocava à disposição de todos que buscassem aprender o Espiritismo de forma gratuita, que também é o objetivo desse canal. Item 32. O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater se sente mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Vejam como Kardec tinha um pensamento avançado, né? Ele que viu os fenômenos das cadeiras e mesas girantes, não se impressionou a ponto de descartar uma mensagem profunda que poderia vir daquele fenômeno. Muitos, por outro lado, viram nos fenômenos das mesas girantes
apenas um objeto de riso, de ridículo. Mas Kardec se aprofundou e viu que havia uma inteligência por detrás que poderia ser explorada, no sentido de consultada, a fim de que nos desse respostas, que foi o que ele fez. E é natural, ao vermos um fenômeno, especialmente físico, que dali não poderíamos retirar nada além do simplesmente entretenimento que pode causar. Mas Kardec, como eu disse, foi além disso. Ele vislumbrou, teve uma visão mesmo, de que ele poderia explorar aquele tema e certamente colheria frutos, como colheu. Temos notado sempre que os que creem antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. De fato, o melhor é estudar a teoria antes da prática. Dessa forma, nos convencemos de maneira mais direta, de maneira mais completa. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, para eles a parte filosófica é o principal, sendo acessórios os fenômenos propriamente ditos. Ele está descrevendo aqui o crente ideal, né? O crente no espiritismo ideal, que é o que não se importa com os fenômenos. Se chegar a ver o fenômeno, ótimo, será uma comprovação daquilo que já acredita. Chegam mesmo a dizer que, se os fenômenos não existissem, nem por isso esta filosofia deixaria de ser a única que resolve todos os problemas até hoje insolúveis. De fato, o fenômeno mediúnico não alteraria a grandeza da verdade do Espiritismo, que responde às dúvidas da humanidade, independentemente do fenômeno. Que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Como é natural, prefere uma doutrina que realmente explica as que nada explicam, ou explicam mal. Muitos se tornam adeptos do Espiritismo por conta disso, né? É a doutrina que explica as coisas, que explica as causas e as suas consequências, que dá explicações racionais para todos os fenômenos sociais e, principalmente, para aquilo considerado injusto no mundo. Quem quer que reflita, compreende perfeitamente que se poderiam deixar de lado as manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram e confirmam o Espiritismo, porém não constituem a sua base essencial. Como eu disse mais cedo, o crente ideal crê porque é lógico, porque é estudioso, porque tem a sua razão desenvolvida. Se verifica o fenômeno, é apenas uma confirmação daquilo que ele já acredita. O observador criterioso não as repele. Ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova disto é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, já tinham a intuição dessa doutrina, que não fez mais do que lhes dar um corpo, um conjunto às suas ideias. De fato, são muitas pessoas que dizem isso. Parece que eu já conheci o Espiritismo. Parece que esses princípios já estavam em mim. Eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. Que o conhecimento espírita parecia que já estava na sua consciência e ele viu apenas dar corpo nessa doutrina e nos fenômenos que eventualmente se presencia. 33. Aliás, não seria exato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, os fenômenos não lhes faltam, e certamente os que eles dispõem têm mais peso aos seus olhos do que os que pudessem vir a ser produzidos em sua presença. Então, Kardec está explicando, olha, eu não estou dizendo que todo mundo que começa estudando não vai ver fenômenos. Pelo contrário, muitos começam a estudar e já presenciam fenômenos. Referimos-nos aos numerosos fatos das manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Raras são as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que observaram os fatos espíritas sem lhes prestar a devida atenção. Isso ocorre até hoje, não é? Até hoje todo mundo já viu ou ouviu falar de fenômeno espírita, de algum tipo de manifestação material, de algum tipo de revelação feita por um médium. Todo mundo tem alguma história, seja fiel ao espiritismo ou não, mas que aponta para a existência dos espíritos.
Desde a época de Kardec assim era, e hoje também vemos isso diariamente. A teoria vem lhes dar a explicação, e afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos nem a conivências. Realmente, depois que a pessoa estuda, vê a teoria e verifica a prática com a manifestação mediúnica, percebe que não tem como ser uma farsa. Mesmo que os fenômenos provocados não existissem, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e o Espiritismo já se daria por satisfeito se apenas servisse para lhes oferecer uma solução racional. Kardec está dizendo então que existem os fenômenos provocados por evocação, por uma reunião mediúnica, e existem os fenômenos espontâneos, que são abundantes na sociedade. Bastaria a existência destes últimos para que o Espiritismo utilizasse como referência a sua doutrina. Ainda que não existisse o fenômeno provocado, o fenômeno espontâneo seria suficiente para dar o exemplo da doutrina. Assim, a maioria dos que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. 34. Enganar-se-ia redondamente, quanto à nossa maneira de ver, quem imaginasse que estamos aconselhando que se desprezem os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a um trabalho assíduo durante vários anos e de fazer milhares de observações. Vejam que Kardec está dizendo, olha, eu não estou dizendo que devemos desprezar os fatos. Eu só estou dizendo que se você começa pelos fatos, vai ter um longo trabalho, como ele teve, de organizar as ideias baseadas nos fatos, ou pelo menos as ideias que demonstram a ocorrência daquele fato. Foi o que ele fez com a doutrina espírita. Compilou as suas observações e as revelações dos espíritos nessas grandes obras. Mas justamente porque os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmos se contestássemos a sua importância. Sobretudo agora, quando fazemos um livro para torná-los conhecidos de todos. Vejam como Kardec teve a preocupação, de associar os fatos, que são as experimentações e as ocorrências que não são provocadas, chamadas espontâneas, com a teoria. Dizemos apenas que sem o raciocínio, eles não bastam para levar as pessoas à convicção, que uma explicação prévia, pondo fim às prevenções e mostrando que os fatos não se contrapõem à razão, predispõe os indivíduos a aceitá-los. Por isso é a junção do raciocínio com os fatos para se levar ao convencimento, à convicção. Tanto isto é verdade que em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas, e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Interessante esse depoimento, esse desabafo de Kardec. De 10 pessoas, 9 saem de reuniões sérias, reuniões mediúnicas sérias. De 10 pessoas, 9 saem incrédulas, sem acreditarem, decepcionadas, porque esperavam outras coisas. Quantas vezes isso ocorre nos dias de hoje? Inclusive em outros templos, em outras formas de manifestação religiosa, não é? Quantas pessoas visitam centros espíritas, visitam terreiros de umbanda, visitam templos em que esperavam uma coisa, mas viram outra, porque não estudaram, porque não sabiam como era, não tinham conhecimento prévio, e se desapontam. Quantas pessoas dizem, eu não volto mais naquele centro, naquele terreiro, naquele local, naquele templo, porque me desapontei. Desde a época de Kardec, muitos se desapontavam porque esperavam outra coisa da doutrina espírita, e no caso dos terreiros, da doutrina da Umbanda, do Candomblé, que não se confunde com o espiritismo, logicamente, mas que também demonstra que o fenômeno mediúnico produz efeitos diferentes a depender do nível de maturidade da pessoa, do que ela espera, do que ela viu, do que ela presenciou. Dar-se-á o inverso com as que puderem compreender os fatos mediante conhecimento teórico antecipado. Mais uma vez se ressalta a importância do estudo prévio. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de controle
sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se deve exigir deles o que não podem dar. Quem estuda previamente analisa os fatos espíritas, os fenômenos, de forma racional e sabe separar o que é realmente lógico e racional do que é algo que pode levar à enganação, por exemplo. A compreensão prévia dos fatos não só as torna capazes de perceberem todas as anomalias, mas também de apanharem uma infinidade de detalhes, de matizes quase sempre delicados, que lhes servirão de elementos de convicção, mas que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a somente admitir em nossas sessões experimentais indivíduos que possuam suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, pois estamos convencidos de que os outros perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Então, desde a época de Kardec, ele se preocupa com a seriedade da reunião, inclusive com quem as frequenta. Não faz a reunião aberta, mediúnica, porque sabe da dificuldade que isso traz, das consequências negativas que a presença de pessoas que não acreditam, que condenam ou que têm medo podem causar à vibração daquela reunião, causando embaraços tanto na manifestação mediúnica quanto no convencimento dos presentes. Os trabalhos acabam se tornando inócuos, sem produção. 35. Aos que quiserem essas noções preliminares, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo. Saliento que essa obra foi lida aqui no canal, na playlist Audiolivros. Integralmente foi lida por mim, essa pequena obra chamada O que é o Espiritismo. Esta brochura, de uma centena de páginas somente, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita. Uma visão geral que permite ao leitor abranger o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele percebe o seu objetivo e pode julgar o seu alcance. Além disso, aí se encontram respostas às principais questões ou objeções que os novatos costumam fazer. Esta primeira leitura, que consome muito pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. De fato, é um livro pequeno, foi lido e gravado aqui no canal, seus capítulos, e que demonstram esses fundamentos iniciais da doutrina. Segundo, o Livro dos Espíritos, também estudamos aqui no canal. Não somente lemos, mas comentamos. Contém a doutrina completa, tal como a ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o Espiritismo tem um fim sério, um objetivo sério, que não constitui frívolo passatempo. De fato, nós estudamos a integralidade do Livro dos Espíritos e vimos o quão profundas são as questões e também as respostas, tratando de temas polêmicos, de temas atuais e de temas grandiosos para a alma humana, principalmente com a descrição da vida além-túmulo, que é uma dúvida que a humanidade sempre trouxe por medo, por preconceito, por se afastar de Deus. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes o conhecimento dos meios mais apropriados para se comunicarem com os espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. É a obra atual que estamos estudando, não é? Complemento do Livro dos Espíritos e guia prático para aquele que deseja explorar e desenvolver a sua mediunidade. E também evocar, sendo doutrinador. Quarta, Revista Espírita. Variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontra nas duas obras precedentes e que representam, de certo modo, a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, porém será mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Como as revistas espíritas são muitas, nós iremos fazer o estudo delas também, depois de estudarmos todas as obras de Kardec, as 5 obras principais, não é? Passaremos às revistas espíritas que trazem casos, comentários, aprofundamentos importantes também.
mas primeiro passaremos pelas obras chamadas básicas. Isto pelo que nos diz respeito. Os que desejem conhecer tudo de uma ciência devem ler necessariamente tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, não se limitando a um único autor. Então vejam que Kardec fala da contribuição dele, mas que tem muitos outros autores que podem ser lidos e devem ser lidos para o conhecimento integral e completo. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas como as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos obra alguma, pois não queremos influenciar de nenhum modo a opinião que dela se possam formar. Vejam como Kardec é racional e grandioso no seu pensamento, porque ele diz: leiam também os detratores, leiam aqueles que discordam e atacam o Espiritismo, para vocês verem os dois lados e se convencerem propriamente. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Olha que bonito, olha como ele era humilde, né? Não é uma falsa humildade aqui. Ele realmente tinha o pensamento de estimular as pessoas ao estudo, não só das suas obras, que não são dele, ele próprio disse, são obras dos espíritos, mas também as obras de outros autores, para se completar o conhecimento aqui da Terra. Compete ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. É justamente esse estímulo que os métodos de ensino devem buscar. Passar todo o conhecimento possível para os alunos e eles que tomem as suas decisões sobre o que vão acreditar, ao invés de passar apenas um lado e deixá-los à mercê da curiosidade ou do despreparo em relação a outras doutrinas. Devemos, de fato, estudar tudo o que pudermos e tomarmos as nossas próprias conclusões. Encerraremos, então, o capítulo 3º, que tratou do método que Kardec traz para o convencimento e para o estudo, para nos próximos capítulos nos aprofundarmos necessariamente e, finalmente, na prática mediúnica, nos conselhos que Kardec e os espíritos têm para os médiuns, a fim de explorarmos no sentido de desenvolvermos e estudarmos o fenômeno mediúnico. Agradeço a todos que nos acompanham. Vamos continuar estudando e que Jesus Cristo possa nos abençoar, nos inspirar para o bem e para o estudo, a fim de aplicarmos tudo isso em nossas vidas particulares e darmos exemplos para as pessoas de verdadeiros cristãos. Agradecemos à equipe responsável pela divulgação da doutrina espírita, que nos inspira a falar, e a todos aqueles que nos acompanham e estudam conosco. Que Jesus nos abençoe a todos e possa envolver a todos que amamos e que estão em nossos pensamentos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.